A Apple é uma marca conhecida mundialmente por seus dispositivos eletrônicos, celulares, notebooks, e uma coisa que se destaca em meio às outras marcas de dispositivos eletrônicos é justamente o seu preço exorbitante. Um preço que faz com que a Apple seja além de uma marca, né? Que ela seja um status, uma vez que boa parte da população não tem acesso a ela, e é exatamente a população que tem acesso à população que possui mais estabilidade financeira. Ou seja, é, é uma marca para poucos, é uma marca para elite. Acontece que é extremamente importante entender como esses aparelhos são fabricados e de onde vem essa mão de obra. A principal fabricante e fornecedora dos iPhones da Apple é a Foxconn, que é uma das maiores montadoras dos equipamentos eletrônicos do mundo e possui uma mão de obra, em sua maioria, constituída de imigrantes e de funcionários temporários. A empresa ela produz, por exemplo, em uma fábrica na China, né, que é o principal portfólio, cerca de 12 mil iPhones por turno. E isso é muita coisa. E exatamente por isso, essa empresa ela é envolvida em várias denúncias de maus tratos, trabalho análogo à escravidão e inúmeros maus tratos e descumprimento de leis trabalhistas. Só para vocês terem noção, em 2010 a empresa enfrentou uma crise na mídia internacional por conta de um elevado número de suicídios na empresa, né? Chegou ao número de 14 suicídios e 18 tentativas de suicídio. E os funcionários e ex-funcionários relatam muito bem como era esse cenário e como era essa rotina de trabalhar na Foxconn, né? Sem sorrisos, sem piadas, é como se os trabalhadores eles não tivessem alma. Foi o que um funcionário disse. Inclusive, temos o relato, né, de alguns funcionários da empresa que são bem fortes explicando tudo isso. Como eu falei, essa questão do suicídio é só uma questão, né? Nós possuímos outros, como, por exemplo, uma fábrica, inclusive de 2021, essa matéria, que foi fechada porque quase 260 funcionários eles estavam sofrendo intoxicação alimentar. E muitos desses funcionários eles tiveram que ser hospitalizados. E a maior parte dos trabalhadores da fábrica possuía entre 18 a 22 anos, ou seja, são jovens que queriam entrar no mercado de trabalho. E algo só foi feito, essa fábrica ela só foi fechada após vários protestos, né, acerca, pedindo, né, que algo fosse feito. Então, só aí, quando o caso começou a ganhar mais visibilidade, que fizeram algo a respeito. Essa era uma fábrica lá no sul da Índia e o motivo dessas más condições de trabalho para os funcionários variam. Né? Essa fábrica ela vivia em situações precárias. Tinham vermes que eram encontrados nas comidas, problemas com descargas nos banheiros e até mesmo rato, né, nas cozinhas e nos dormitórios. Então, era realmente uma questão extremamente debilitada e deprimente a situação que esses funcionários viviam. Tenho aqui relato de alguns funcionários, não dessa empresa, mas de outras filiais da Foxconn, que relatavam, né, que toda vez que voltava para o dormitório, que é um relato do jornalista da BBC que se infiltrou em uma fábrica para entender o funcionamento e a jornada exaustiva desses funcionários, e ele fala, abre aspas, toda vez que eu voltava para o dormitório, eu não queria me mexer, fecha aspas, eu mesmo se tivesse com fome, eu não queria me levantar para comer. Eu só queria me deitar e descansar. Eu não consegui dormir à noite por conta desse estresse, né? Funcionários, eles chegam a ter mais de 12 horas seguidas de trabalho. Alguns funcionários chegaram a ter 18 horas de trabalho com uma remuneração pouca, né? E que não equivale ao trabalho e ao esforço, tendo em vista que
em determinadas empresas e indústrias, eles são forçados, né? Tem uma meta de 600 dispositivos por dia. Então, a jornada é bem exaustiva. E esses aqui são só alguns relatos, algumas das renúncias dessa principal fornecedora da Apple, que é a Foxconn. Mas só com esses pequenos relatos é possível ver a situação precária que esses funcionários vivem, né? Então, tudo isso às custas de um aparelho que custa muito caro e que é um status. Um status que vem a partir do sofrimento de várias pessoas, do trabalho escravo de várias pessoas. Então, será que esse status realmente vale a pena? Segundo reportagem da revista DigiTimes, o diretor-geral da fábrica em Taiwan procura nos próximos anos automatizar praticamente todos os trabalhos ainda feitos por seres humanos. O plano será realizado em 3 fases e contará com softwares avançados e robôs. Na primeira fase, serão substituídos os trabalhos considerados perigosos. Em seguida, a fábrica procurará aumentar sua produtividade, que hoje é de 500 mil iPhones por dia, e seu lucro ao racionalizar as linhas de produção para não manter os robôs em excesso. Por fim, automatizar fábricas inteiras, mantendo somente um número mínimo de trabalhadores designados para produção, logística e teste de inspeção. O processo de automatização já está acontecendo e o ritmo indica que até 2020, 30% dos empregados já seriam ocupados por robôs. O ritmo de fabricação dos robôs que substituirão as pessoas, conhecidos como Foxbots, é de 10 mil por dia. A medida contraria os incentivos do governo chinês, que vem oferecendo bilhões de dólares em bônus, contratos e deduções para quem contrata no país. A Foxconn possui 1,2 milhões de empregados. A ética das relações profissionais parece ter sido substituída pela ética do lucro dos patrões, pois se antes a empresa precisava instalar medidas de segurança contra os alarmantes índices de suicídios em suas instalações por conta das péssimas condições de trabalho e a cobrança desumana, agora o sentimento de culpa mudou. Nossos iPhones não serão mais fabricados por escravos, mas sim por robôs. Por trás deles, nada além de milhões de desempregados. A China ela é responsável pela produção de mais de 95% de todos os iPhones produzidos atualmente. Além disso, a Apple é a empresa mais rentável de todo o país, superando todas as empresas nacionais. Atualmente, a Apple está em uma alta muito grande com o lançamento do iPhone 14, né? E essa grande demanda ela influencia diretamente no trabalho dessas fábricas. Desde 2019, a China Labour Watch, que é a CLW, ela alegou que mais que metade da mão de obra empregada na maior fábrica do país, em Zhengzhou, eram empregados temporários, os quais incluíam estudantes, e número esse, né, que diminuiu com a volta de estudantes para escolas, né, mas que ainda é maior do que o permitido. De acordo com a Apple, essas e outras alegações, como a do trabalho forçado e hora extra forçada, são falsas. A única informação a respeito desses funcionários que encontrei em relação ao salário foram de 2019, que de acordo com a CW, esses funcionários trabalham com um salário base de 2.100 yuan, ou 295 dólares em 2019, né? O que é insuficiente para manter uma família. Na última semana, a fábrica da Foxconn em Zhengzhou foi pega de surpresa por um surto de Covid, e isso levou a um lockdown rígido dentro da fábrica. A empresa ela afirmou no domingo que não impediria seus trabalhadores de deixar a fábrica. Porém, né, em imagens compartilhadas nas mídias sociais e pelo correspondente da BBC na China, mostram que trabalhadores estão fugindo do local e iniciando longas caminhadas de volta para suas cidades natais, né, evitando o transporte público, por exemplo. Houve uma entrevista, né, de um trabalhador de 22 anos, né, que disse ao jornal Financial Times que os dormitórios da empresa estavam em caos total, né, com as pessoas mantidas confinadas. De acordo com ele, as pessoas estavam pulando uma cerca de plástico com uma cerca de metal para sair do local.
Além disso, os trabalhadores também alegaram que a área ao redor da fábrica estava fechada há dias, com os trabalhadores que testaram positivo para a Covid-19 mantidos em quarentena. De acordo com a Foxconn, a empresa está usando um sistema de malha fechada, que é um termo que se refere aos seus empregados morando no local de trabalho, sem nenhum contato externo. E de acordo com essa companhia, né, ela está entregando 3 refeições ao dia por pessoa. E ainda assim, né, existem suspeitas de que as pessoas estariam trabalhando em condições inseguras e que as pessoas que começaram a ficar doentes não receberam tratamento adequado dentro da fábrica. Outra polêmica recente envolvendo a Apple foi o fato aí deles estarem vendendo iPhones sem o carregador incluso na caixa, né? Então, isso é algo que está dando motivos dela ser muito atacada de forma, entre aspas, justa, né? Porque o argumento que eles dão é o fato aí de reduzir o impacto ambiental. De certa forma pode até ser verdade, mas eu acho que tem que ser muito inocente para pensar que eles retiraram os carregadores da caixa para reduzir o impacto ambiental, né? Quando na verdade eles fizeram isso justamente para gerar mais lucro. Tanto é que mesmo reduzindo, né, mesmo retirando os carregadores da caixa, eles não abaixaram o preço do iPhone, né? O valor continuou o mesmo ou até maior. Então, segundo eles, retirando os carregadores das caixas, eles vão aí conseguir produzir caixas menores e a partir disso vão colocar mais caixas em um único transporte e isso vai reduzir a quantidade de gases poluentes aí, porque vão se utilizar menos transportes. Como eu falei, de certo ponto é verdade, né? Mas no fundo, eles estão fazendo isso aí como uma forma de lucrar cada vez mais. Recentemente, a Justiça de São Paulo puniu a Apple aí com uma multa de 100 milhões e também está exigindo que eles vendam os carregadores, vendam os iPhones com os carregadores inclusos em suas caixas, né? Porque, querendo ou não, isso é uma prática muito abusiva, já que para que você utilize o iPhone, você tem que ter um carregador. Então, é meio que algo obrigatório. Como eu já falei, o valor do iPhone não diminuiu pelo fato de eles retirarem o carregador, né? Então, o valor continuou o mesmo ou superior e por fora você ainda tem que comprar o carregador, o que deixa o valor mais alto ainda. Então, por ser uma prática muito abusiva e pela justificativa da Apple, eles acabaram aí decidindo punir a Apple com essa multa de 100 milhões. E também tem o fato aí de terem existido outras punições, como por exemplo o fato da Apple ter sido proibida de vender os aparelhos sem os carregadores, né? Essa punição ainda está vigente até os dias de hoje, porém a Apple continua a ignorar essa punição e continua vendendo os iPhones como se nada estivesse acontecendo. Agora falando dos modelos de produção da Apple, temos que na fabricação dos dispositivos da marca, como iPhone, iPad e iPod, 2 modelos são predominantes, que são eles, o Taylorismo e o Fordismo. No Taylorismo, o trabalhador não precisa conhecer todos os procedimentos de cada etapa, apenas um, que é a etapa específica para a qual ele foi contratado. E o tempo gasto para a execução da tarefa nessa etapa é monitorado. Isso tudo porque o Taylorismo ele preza pela dinamização do trabalho na indústria. Mas, apesar disso, ele traz muitas desvantagens para o trabalhador. E a principal delas é a limitação que existe na carreira profissional do trabalhador, porque ele não consegue assumir cargos altos, pois não tem conhecimento de todo o processo que ocorre nessa fabricação dos dispositivos. E com isso, eles ficam incapacitados. Já o Fordismo, ele veio com um objetivo de otimização de produção, que foi a questão da diminuição do tempo gasto no trabalho, aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e principalmente realizar a produção em massa para o consumo ocorrer no mesmo passo. E com esse propósito, ele trouxe a esteira rolante sem fim na linha de montagem. E apesar dessa otimização para a produção, ele requer muito do trabalhador, fazendo com que todas as habilidades do trabalhador seja exigida nesse modelo. Apesar desses modelos predominantes deles favorecerem a indústria, muitos trabalhadores reclamaram
da demanda pesada e exaustiva de trabalho que existe na Apple. Falaram também das horas extras, que são tidas como voluntárias, ou seja, eles não recebem por elas. E também, apesar de ser voluntárias, eles afirmam que se não cumprirem, né, com o pedido, eles ficam sob pena de demissão.